Bom, a Primavera Árabe foi um conjunto de processos que trouxe muita esperança, né, sobre a possibilidade da intervenção do povo e da promoção de transformações de fundo. No entanto, hoje, se nós olharmos o seu resultado, ela mais se assemelha ao inverno. Então é muito interessante a gente pensar por que isso aconteceu. Bom, o processo da Primavera Árabe foi um processo muito importante internacional, né, pelo efeito de contágio que teve. Ele se iniciou na Tunísia, quando um vendedor de frutas ateou fogo sobre o próprio corpo como uma forma de protesto, bastante desesperado pela situação de miséria na qual ele estava inserido, e muito rapidamente esse processo ele passou a existir em vários países. Ele alcançou o Egito, a Síria, a Líbia, de repente existiam levantes populares em muitos países do Oriente Médio e do Maghreb, que era uma coisa bastante inédita. E daí justamente é que vem a questão da Primavera Árabe, que é uma analogia com a Primavera dos Povos de 1848, que aconteceu na Europa, justamente por esse elemento de contágio. Porque em pouco tempo o processo de mobilização popular também naquele momento chegou à França, à Alemanha, à Inglaterra, uma série de países. Então se denomina Primavera Árabe por conta dessa particularidade que foi o contágio da região e que rapidamente foi tomada por uma série de levantes. Então a Primavera Árabe ela tem um primeiro momento que foi bastante significativo por justamente trazer à tona novamente a questão da revolução, que era um termo que tinha se perdido nos debates intelectuais, porque se nós considerarmos que a Revolução Iraniana de 1979 foi a última revolução em 40 anos, isso é uma coisa bastante tida como uma exceção ao longo da história do século XX, que foi um século de revoluções, de crises, de guerras. Isso trouxe também um impacto muito importante para o debate intelectual. E rapidamente o exemplo da Praça Tahrir, no Egito, com as grandes ocupações massivas que aconteceram contra a ditadura de Hosni Mubarak, se transformou num exemplo, inclusive, para o movimento das praças na Europa. Então, o próprio movimento da Espanha, o próprio movimento Occupy nos Estados Unidos se inspirou no processo da Primavera Árabe. Então, por um momento, parecia que havia uma nova fonte de esperança no que diz respeito às lutas populares e ao processo revolucionário entendido como uma transformação estrutural das nações a partir da intervenção das massas.